Eu sei que muita gente torce o nariz para a Abuela Alma por tudo que rola em Encanto, e ela acaba levando a culpa de boa parte dos conflitos da história, principalmente quando o assunto é a relação tensa com a nossa Mirabel. Mas e se eu dissesse que talvez a gente não tenha enxergado tudo? Será que a gente parou mesmo para entender o que estava ocorrendo dentro do coração dela? Pra gente entender o que passa na alma, a gente precisa fazer o que a Disney sempre faz, voltar no tempo. Tipo, bem lá no comecinho, quando ela conheceu o abuelo Pedro. O início da história é inspirado num período real da história da Colômbia, a Guerra dos Mil Dias, que rolou entre 1899 e 1902. Foi uma guerra civil pesada que destruiu vilas inteiras e transformou muita gente em refugiado. Isso já dá o tom do que a Alma viveu antes da magia entrar na vida dela. A gente vê a Alma jovem indo para um evento típico chamado Las Velitas, que rola em dezembro. É uma noite linda, cheia de velas e esperança, mas muitos fãs acreditam que ali a guerra já tinha começado no universo de Encanto. E é por isso que a gente não vê família por perto, nem da Alma e nem do Pedro. Provavelmente eles perderam tudo, inclusive os seus pais. A prova mais forte disso é o casamento deles. É só os dois. Nenhum parente, nenhum rosto conhecido entre os convidados. Pelo menos não foi mencionado. E se tivesse, obviamente teriam destacado isso pra gente. Só tinha eles, tentando criar algo bonito no meio do caos. Dois órfãos apaixonados construindo uma nova família com o que sobrou. Vale lembrar que isso é uma teoria. E é aí que entra a tal da vela. Ela não nasce do nada, ela vem do amor, um amor tão grande que vira milagre, um amor que sobrevive mesmo depois do sacrifício do Pedro. Quando os trigêmeos nascem, a guerra bate na porta de vez. Soldados ou talvez saqueadores invadem as vilas, inclusive a deles. O caos alcança o que restava de paz. O Pedro, ele percebe muito rápido que fugir não vai ser suficiente, eles seriam alcançados. E é aí que ele faz o impensável. Ele se sacrifica para salvar a Alma, os filhos e todo mundo que fugia junto. Naquele instante a vela se transforma, literalmente. Montanhas se erguem ao redor, como se a própria terra quisesse proteger aquele momento. A vela brilha com uma força nova, mágica. A casita nasce com um abraço e os dons aparecem como bênçãos, uma herança de amor e da dor. E a partir dali nasce o encanto, a vila, a magia e também a esperança. Mas todo mundo que viu o filme já sabe disso. Tá ali na animação, nas músicas, nos detalhes lindos da direção de arte. Mas tem uma coisa que passa despercebida por muita gente. Esse momento, esse trauma, foi o ponto do zero, a raiz de tudo. Não só da magia, mas também do medo. Lá no comecinho do filme, quando a Alma conta pra Mirabel sobre o milagre, naquele climinha mágico da cerimônia dela, o tom que ela usa é completamente diferente do que a gente vê lá no final do filme, contando pra Mirabel novamente. Agora, né, crescida. É como se ela estivesse contando um conto de fadas. E faz sentido, né? Ela estava falando com uma criança. Ela escolheu as palavras com carinho, suavizou os detalhes e também resumiu muita coisa. Mas o que ela não disse pesa. E muito. E o que a Alma esconde ali é uma dor enorme. Ela não só perdeu o lar uma vez. Se a gente considerar a teoria de que ela era órfã, ela perdeu 2 vezes. Primeiro a família, depois a casa. E o amor da vida dela também. O Pedro se foi e ela ficou sozinha, com 3 bebês no colo, uma vila inteira nas costas e uma vela mágica que antes era uma simples vela que simbolizava o amor deles. Imagine o peso de carregar tudo isso. Então sim, ela exigia muito dos netos. Ela queria que todo mundo brilhasse, que tudo parecesse perfeito, que os Madrigal fossem fortes, impecáveis, inquebráveis. Mas aquilo não era arrogância. Era sobrevivência. Ela estava tentando garantir a qualquer custo que ninguém mais perdesse o que ela perdeu, que ninguém mais tivesse que ver o lar desmoronar. E muita gente se questiona que mesmo sem ter um dom, a Alma ela tem um quarto. E não é qualquer porta. A dela fica no centro da casa. Mas isso faz muito sentido. Na prática, ela é a guardiã da família, do milagre. Ela é a líder da família, a pessoa que segura tudo nos ombros. E liderar é um dom também, não é para qualquer um. É um dos mais difíceis. E eu já falei que Encanto tem dons não visíveis. E liderar é um dom não visível. A Mirabel tem um dom não visível, o August e o Félix, eles também têm um dom, inclusive foi confirmado isso, mas não é algo visível. Por isso que ela ganhou uma porta. O quarto da Abuela também não é um espaço qualquer não, é o mesmo que ela dividia com Pedro. Ela escolheu continuar ali.
A casita deu esse presente para ela. Dormir todos os dias no lugar onde viveu o amor da vida dela. É como se aquele quarto fosse a última memória viva dele, um refúgio onde ela podia lembrar quem ela era antes de virar símbolo. A Isabela, por ser a primeira neta, acabou tendo uma conexão ainda mais forte com a abuela. E tem gente que jura que as duas se parecem bastante, principalmente a versão da Alma jovem, tanto no visual quanto na expectativa de ser perfeita. E aquele plano todo de casar com Mariano talvez não fosse somente uma tradição. Vai ver, a Alma via nele um pouco do Pedro. Afinal, foi revelado que o Pedro, ele era um poeta. E a gente descobre lá no final do filme que o Mariano também era um poeta. Então, possivelmente, a abuela enxergava o Pedro no Mariano. Por isso, essa expectativa tanto na Isabela. E o Bruno, a relação dos dois é uma ferida muito mal cicatrizada. Sim, a Alma cobrava dele previsões boas, mas ela não entendia que aquilo não era uma escolha. O Bruno, ele não podia controlar o que via. E ela, assustada, tentava manter a ilusão do controle sobre a magia, como se previsões ruins pudessem destruir tudo que ela lutou para proteger. Ela nunca quis que ele fosse embora, mas quando ele sumiu sem se despedir, sem explicações, a dor virou mágoa e ela achou que ele tinha desistido da família que nem amava mais eles, que ele preferiu desaparecer do que ficar ao lado deles, cuidando de tudo aquilo. Tanto que no momento que eles se reencontram, a verdade transborda. O abraço da abuela do Pedro não é só perdão, é uma saudade extremamente acumulada. Com a Mirabel, a história foi outra. Desde o começo, a relação entre as duas sempre teve um ar estranho, desconfortável até de assistir. E a raiz disso estava muito clara. A Mirabel não recebeu um dom. E para a Alma isso foi como um choque. Em vez de acolher a neta, ela agiu de forma fria, distante. Como se a Mirabel tivesse falhado. Como se ela fosse o erro dentro de um sistema que precisava funcionar perfeitamente. Muita gente se pergunta, mas se o August e o Félix não têm dom, por que a abuela também não tratava eles da mesma forma com a Mirabel? E olha, tem uma diferença enorme entre esses três personagens. Eles dois vieram de fora, são parte da família por amor e não por sangue. Já a Mirabel, ela nasceu ali, ela tem o sangue dos Madrigal. Ela vem dessa linhagem mágica deles. Era esperado que ela fosse mais uma peça brilhante naquela casita. Para a Alma, cada dom era mais do que um presente. Era uma responsabilidade. É uma forma de servir a vila, de manter viva a chama do milagre. E alguém da própria linhagem sem dom era como uma rachadura numa estrutura que ela jurou proteger com a própria vida. E foi aí que a coisa se perdeu. A obsessão por manter um milagre fez a Alma colocar a imagem da família perfeita acima do que a própria família. E a pressão virou regra. E Mirabel, sem dom, virou o símbolo do que podia dar errado, quando na verdade ela era exatamente o que a família precisava. Olha para Luísa, por exemplo. Uma montanha de força por fora, mas por dentro um caco de ansiedade. Ela achava que sem a super força ela não era nada, só mais um peso a ser carregado. A Isabela parecia viver num comercial de flores e perfeição. Ela estava presa numa expectativa que nem era dela. Ela fingia ser o que a abuela queria, porque agradar a avó virou uma missão, uma obrigação. E a Dolores, por mais que muita gente pense que ela não sofreu, ela também sofreu bastante em silêncio. Inclusive calando o próprio coração, ela desistiu do amor pelo Mariano para não bagunçar o plano perfeito da avó. E ninguém nem percebeu isso. No meio disso tudo estava a Mirabel, a neta sem dom. Aquela que todo mundo amava sim, mas que vivia à sombra de uma pergunta que todo mundo fazia quando olhava para ela. Por que a Mirabel não ganhou um dom, não ganhou um presente? A Alma, ela amava sim a Mirabel. Isso é bem visível durante o filme inteiro. Mas ela não soube demonstrar, porque o medo falava muito mais alto. O medo de perder o milagre. O medo de que a rachadura começasse ali. E quando a profecia do Bruno saiu no jantar, ligando a Mirabel ao fim de tudo, o pânico tomou conta. E a partir dali, a Alma começou a olhar para a neta com olhos de desconfiança. Mas isso não quer dizer que ela parou de considerá-la especial. Pelo contrário, ela só estava cega de medo. E para mim, de fato, a abuela começou a ver a Mirabel como algo ruim, algo que iria destruir o milagre naquela previsão do Bruno. Ela no máximo via a Mirabel como uma inútil pro milagre e pra vila. Já que ela não tinha nenhum dom, não tem o que ela fazer na vila, ela não tem utilidade. Tanto que quando a Mirabel viu as rachaduras, a abuela acreditou nela. A abuela não achou que ela estava metendo louco e nem nada disso. Ela mesma meteu o louco para manter a imagem de que o milagre é forte e que nada estava acontecendo, porque ela não queria mostrar isso ao mundo e nem queria
sentir isso de novo. Eu também quero deixar muito claro que na cerimônia do Antônio, não foi só a Abuela que esqueceu da Mirabel para tirar foto, foi todos os membros da família. Porque a família inteira também enxergava a Mirabel como uma pessoa que não tinha tanta utilidade assim na vila. Só que ninguém verbalizava isso. E isso é muito visível. Ela não precisava ajudar em nada. Enfim, o amor pelo Pedro nunca se apagou. Ela sempre amou ele. E ela carregava essa dor com ela. E todos os dias. E tem um detalhe muito simples que muita gente nem notou, que é o chale. E esse chale preto que ela usa é o mesmo desde jovem. O mesmo em todas as cerimônias, como se cada linha de tecido guardasse uma memória, uma promessa que ela fez no momento que desabou pela primeira vez. Todas as cerimônias de dons não era só uma bênção para ela, ela lembrava obviamente do Pedro, porque basicamente veio através dele, então ela sofria esse luto, por isso o chale. E o castigo mais duro, que ela recebeu um castigo gigantesco, veio justamente quando a casita se racha. Ela viu aquela casa desmoronar, pedra por pedra, e até mesmo viu a vela derreter nas mãos da Mirabel. Foi como reviver novamente o passado, e pela terceira vez a alma perdeu o seu lar. A estrutura que ela construiu com tanto esforço simplesmente caiu. E isso já foi um castigo gigantesco para ela, porque foi ali que ela realmente entendeu que o milagre nunca foram os dons. Milagre era que os netos dela estão vivos, porque o marido dela se sacrificou lá no passado. O milagre é todo mundo que tá ali na vila está vivo, e não os dons mágicos. E nessa cena da casita, a maioria presta atenção somente no sofrimento da Mirabel. E com razão, mas a Abuela também ela desaba. Ela fica olhando em volta aquilo. É por isso que tanta gente espera ver mais do Pedro em uma continuação. Eu, pelo menos, espero bastante, porque ele é literalmente o coração dessa história. E conhecer mais do cotidiano dele seria como enxergar ainda mais fundo o que a alma se tornou. E eu não consigo ver a alma como uma vilã. Eu nunca consegui. Pra mim, ela é um reflexo mais honesto da insegurança, do medo de perder tudo de novo, de repetir a dor. Ela se brindou com regras, com controle, com exigências, e sem perceber acabou sufocando todo mundo que estava em volta dela, que ela realmente amava. Ela acreditava de verdade que sua família não fosse forte, o milagre ia desaparecer e a sua casa iria cair realmente. E isso foi o que fez ela errar. E ela errou bastante feio. Mas ela reconheceu, baixou a guarda e pediu perdão. E a Mirabel fez aquilo que só os fortes conseguem. Ela perdoou. E você também devia, porque eu sei que você tem um ódio gigantesco por essa velha. Não pode. Dito tudo isso, eu reafirmo, ela não é a vilã de Encanto. Mas isso também não apaga os erros que ela cometeu, já que ela deu a pressão em todo mundo da casa. Se não fosse a insegurança e o medo dela, a Luísa não teria ansiedade, a Isabela não fingiria ser perfeita, a Dolores também não iria guardar para si o sentimento que ela se sentia pelo Mariano, e a Mirabel também não se sentiria tão isolada. A Pepa também, muita gente, reparou que a Abuela controlava muito as emoções dela. Sempre que ela iria se expressar, ela tentava dar uma segurada na Pepa. Então todo mundo dentro daquela casita sofreu uma pressão. Mas isso não faz com que a personagem seja totalmente santinha, não é isso que eu tô querendo dizer, não. Eu tô querendo dizer que ela não é a vilã, a malvada, malvadona da história. Inclusive, já vamos combinar que já tá quase na hora da Disney voltar a criar vilões de verdade, né? Tipo, vilão mesmo. Aquele clássico com presença, olhar ameaçador, que a gente ama ou odeia ao mesmo tempo. Porque essa onda de vilões que, na real, são sentimentos disfarçados de personagem, já deu uma cansada. Porque é isso. O vilão de Encanto é o medo, é a insegurança, não é a Abuela. Tanto que é isso que gira a trama toda. O medo de todo mundo, a insegurança de todo mundo. Eu acho interessante acrescentar essas coisas, mas tá faltando novamente um vilão. E um vilão bem desenvolvido, não como ocorreu com o Magnífico. A gente quer ver um vilão raiz mesmo. Mas e aí, você tem um ódio por ela? Comenta aí que eu quero saber se você considera ela vilã, você concorda comigo, discorda? Pode se sentir à vontade nos comentários. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal, falando sobre os filmes de animação, principalmente o universo de Encanto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Se possível, hype esse vídeo, que isso faz com que eu cresça ainda mais na plataforma e traga mais conteúdos semelhantes a vocês. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo.